paz do Senhor, meus irmãos. Vamos, neste momento, ler a Bíblia, a Escritura Sagrada, aprendendo com a Bíblia, a Palavra de Deus, a se guardar dos falsos profetas. Vamos ler a Bíblia, para nós conhecermos. Primeiramente, abrimos a nossa Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 7, e vamos ler do verso 15 ao 22. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor dirá abertamente: Apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, vós que praticai a iniquidade. Irmãos, irmãs, estamos aqui diante da palavra de Deus, o qual revela para nós que pela árvore se conhece os frutos. Fruto, meus irmãos e minhas irmãs, são aquilo que nós produzimos, São as nossas ações. Então, tudo que nós fazemos, Então, é o que nós produzimos. É chamado de fruto. Então, o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira coisas más. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus manda nós se acautelar. Acautelar quer dizer se guardar. Se guardar dos falsos profetas. Porque os falsos profetas, quando ele vem até nós, ele vem vestido como ovelhas, mas é interiormente que eles são lobos devoradores. É interiormente, é no coração. E no coração nós sabemos muito bem que as coisas que estão no coração do homem, ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ninguém conhece as coisas que estão no coração do homem, a não ser o próprio homem, Então, o próprio Jesus disse que nós conheceremos pelos seus frutos, pelas suas ações, pelas suas práticas. Então, tudo que nós temos visto nos últimos tempos, até agora, a prática e a conduta de muitos cristãos, que diz ser cristão, que se envolveram com a politicagem, nós conhecemos que eles, pelas suas obras, pelos seus frutos,
pelas suas práticas. Então nós conhecemos falsos profetas, é pelos frutos, pelas suas práticas, tá vendo? Então, é através das práticas que nós conhecemos, porque o que eles praticam, o que eles dizem, o que eles falam ali, é que está cheio o seu coração. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando ele se envolve em política, tá vendo? O cristão que se envolve em política, tá vendo? Ele já está se desviando da verdade da palavra de Deus. Quando ele entra para a política, tá vendo? Ele é um cristão, né? E a missão dele é apacentar as ovelhas, é cuidar das ovelhas. Mas ele entra para a política, tá vendo? E ele quer apacentar as ovelhas do Senhor, mas também ele quer viver também de política. Tá vendo? Então nós não podemos servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Tá vendo? Então nós temos que aprender a servir ao Senhor Jesus e somente a Ele. Tá vendo? Os que querem viver na prática da política, tá vendo? Sabemos que aqueles que vivem de política, eles têm que viver eles vivem aonde? Nos palanques, nos comícios, fazendo promessa para o povo, ali, e que muitas promessas eles não podem cumprir. Dizem, mas não cumprem. Ali, seduz o povo e engana o povo. Esses são os falsos profetas, esses são os enganadores, que pelos seus frutos nós conheceremos, né? Que Jesus mandou nós se acautelar e se guardar deles. Hein? E nós vamos ler também agora no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, do 13 ao 15, de 1 aos Coríntios. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muitos, pois porque os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ele se transfigura em ministro de Cristo. E a Bíblia diz que não é maravilha de se transformar em ministro de Cristo. Mas o fim deles serão conforme as suas obras. Porque eles entraram na politicagem ali para poder se eleger. Tá vendo ali? Então eles querem ficar no altar do Senhor e querem ficar também na política e nos comícios. Tá vendo? Então eles querem servir a Deus e querem servir também, podemos dizer, a Mamon. Porque a sedução da riqueza, quando se fala de Mamon, está se falando as riquezas deste mundo. Ali. Por isso que ele fala, não podemos servir a Deus, não podemos servir a Mamon. Ali. Não podemos servir a dois senhores. Porque os que entram na política, ali, eles não purificaram o seu coração. Eles não têm o coração purificado. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E nós só conhecemos pelos seus frutos, pelas suas ações e pelas suas práticas. E Jesus diz, colhe-se porventura uva dos espinheiros, pode-se porventura colher uva dos abrolhos, figo dos abrolhos, digo melhor, figo, você colhe figo dos abrolhos, hein? Você colhe uva dos espinheiros.
Então, a Bíblia revela claramente ali que a palavra, quando ela cai sobre os espinhos, a Bíblia fala que os espinhos é a sedução da riqueza. Então, aqueles que entraram na política ali, eles entraram na política e não produz frutos, viu? Para o Senhor não, ali. Porque os espinhos sufocam. Eles são sufocados pelos espinhos, são sufocados pela sedução da riqueza. Eles querem ser ricos. E todos aqueles que querem ser ricos, a Bíblia diz que caem em laço e em muitas concupiscência nociva, ali, que submerge ao homem à perdição. Então, está mostrando claramente para nós, ali, que eles estão emergindo para a perdição, pelas suas ganâncias, pelas suas cobiças, ali, porque abandonaram ali as ovelhas. Ali, eles foram chamados para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Eu me lembro de uma palavra que o Senhor Jesus perguntou a Pedro, né? Se Pedro amava ele, Pedro, tu me ama mais do que esse? E Pedro falou, amo, Senhor. Ele falou, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou a ele por 3 vezes, você me ama mesmo, Pedro? Ele respondeu as 3 vezes, amo, Senhor. E o Senhor disse, apacenta então os meus cordeiros. E na 3ª vez o Senhor perguntou a ele novamente, ele falou, amo, Senhor. O Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro chorou. Pedro chorou porque tinha negado a Jesus. Antes ele tinha negado Jesus. Então ele se lembrou. Porque Jesus tinha avisado para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar ao Senhor Jesus. E esses pastores que estão na politicagem estão negando a Jesus. Viu? Eles não estão confessando a Jesus, estão negando a Jesus com as suas práticas. Com as suas práticas. Eles estão falando do nome de Jesus. Mas Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Não, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? Oh, glórias! Está vendo? Então, meus irmãos, a cautela se guarda, porque tem muitos irmãos e muitas irmãs, né, que nós estamos vendo nossos dias, né? Quando eles começam a pregar a palavra de Deus, eles falam bonito, irmãos, porque eles têm teologias, estudaram para falar bonito, tá aí? Então eles falam palavras bonitas, né? E eles começam a falar, eu profetizo a bênção na sua vida, eu profetizo a bênção no seu lar. Olha, irmão, não acredito nisso não. Primeiro, sem fé, é impossível agradar a Deus. E nós só alcançamos as coisas do Senhor é pelo meio da fé. Eles nem usam a palavra fé, eles já falam eu profetizo, né? E a Bíblia diz claramente para nós que nenhuma profecia ali foi produzida da vontade própria do homem. Ali, não. Mas os homens, inspirados pelo Senhor, por Deus, profetizaram. E quando eles profetizavam, ele não falava de si mesmo, eles falavam, assim diz o Senhor. Isso é profecia, porque não era ele que estava falando, mas era o Senhor. Isso é profecia. Assim diz o Senhor. E muitos usam o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então eles profetizavam em nome do Senhor. E as profecias que eles profetizavam tinham cumprimento. Por quê? Porque não era eles que falavam, mas era o Espírito de Deus que falava por eles, na boca deles. Agora, esses profetas que ficam aí profetizando, eu profetizo, não, está enganando vocês. É porque eles estudaram, viu? Eles aprenderam uma prática ali, de falar para os irmãos, para falar para as irmãs, tá ali, só para poder meus irmãos, né, acreditar, para eles estudaram para poder parecer ser alguma coisa,
Ali. E muitos deles não são nada, irmãos. Ali. É só aparência. Esse negócio de eu profetizo, né? É a bênção, eu profetizo a vitória. Não, está falando só bonito para você. Se você quer receber uma bênção, se você quer receber uma vitória por sua casa, por seu lar, primeira coisa, você tem que ter fé, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que examinar as escrituras e procurar se guardar desses falsos profetas, né? Porque Jesus disse, muitos virão no meu nome, dizendo, sou eu Cristo, e enganarão a muitos. Ali. Muitos estão usando o nome do Senhor, estão enganando a muitos e profetizando em nome do Senhor, enganando a muitos, ali, usando apenas o nome do Senhor. Mas nem todos, ali, Jesus diz, quem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos nós no teu nome? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, vós que praticai a iniquidade. Está vendo, irmão? Então, meus irmãos e minhas irmãs, profecias, viu? Elas não foram produzidas por vontade própria do homem. E outra, a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que bem-aventurado é aquele que lê e guarda a palavra da profecia deste livro, viu? E aguarda as coisas que nela estão escritas, viu? Na Bíblia, na palavra de Deus, já está escrito, viu? Então tem que guardar a profecia do livro, da Bíblia Sagrada. Você tem que guardar essa profecia, viu? Não essa profecia que aí os profetas, né, que estudaram teologia, estão aplicando a teologia ali dentro das igrejas. Viu? Você pode ver que nem a palavra fé eles não usam mais não. Para eles é só eles falar, acham que vão acontecer. Não, tem que ter fé. Tudo que não é da fé é pecado. Se você não usa a palavra fé, é pecado. Então, não, tem que ter cuidado. É muito charaterismo e muito curandeirismo dentro das igrejas. Esses profetas que estão aí oferecendo feijão abençoado, né? Você leva um pouquinho de arroz abençoado, envelope abençoado, envelope... Não, tudo falso profeta. Curandeirismo, charaterismo, viu? E enganadores. Não acredite nisso não, irmão. Guarda a palavra de Deus, examina a Bíblia Sagrada, irmão. Para que você tenha entendimento e seja um crente que venha servir a Deus, viu? De corpo, alma e espírito, e levar uma vida de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu, irmãos? Vamos continuar lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, o que diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 3 e 4. Diz assim, meus irmãos, presta atenção, ó. O que diz a palavra do Senhor. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá vendo? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Lê, meus irmãos. Tá vendo? Eles estão querendo parecer Deus. Então, por isso, eles se acham como fosse Deus. Eu profetizo. É isso aí, você tem que ter cuidado. As profecias, viu, meus irmãos? Foi assim não. Os profetas que profetizaram, não falaram de si mesmo, não. Quando eles profetizavam, eles disseram, assim diz o Senhor. Tá vendo? Não é eu. Viu, irmão? Eu não posso, viu, meus irmãos, usar o meu eu para profetizar
para os meus irmãos, para o meu... Eu? É o que mais você vê, meus irmãos, na vida desses profetas, que tem teologia, viu? Eles têm estudo, teologia. Então a boca desses profetas, pode ver, eles falam tudo a mesma coisa, é uma cópia. Todos eles falam a mesma coisa. Todos eles falam a mesma coisa porque é uma xerox que eles têm. É uma cópia de um passando para o outro. Então todos eles falam, eu profetizo, eu faço aquilo outro, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória. E às vezes as pessoas estão precisando de se converter, aceitar a Jesus, ali, abandonar os seus pecados, abandonar suas iniquidades, mas eles estão profetizando a bênção, estão profetizando a vitória para aquele lar, para aquela família que está precisando de uma correção de Deus, está vendo ali? Que está precisando de uma conversão, se converter, tá vendo? De mudar a sua vida, está vendo ali? E de abandonar os seus pecados, mas esses profetas, que eu vou chamar de Baal, né? Que anda profetizando ali em seu próprio nome, ali, para mim são profeta de Baal, que anda profetizando o seu próprio nome. Os verdadeiros profetas do Senhor não profetizaram em seu próprio nome. Nunca eles usaram eu profetizo, nunca. Eles sempre falavam, assim diz o Senhor. Ali, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque não era eles, era Deus. Ali, irmão. Então nós temos que entender, meus irmãos, a palavra do Senhor e a palavra dos homens. A doutrina do Senhor e a doutrina dos homens. Então, esses profetas receberam a doutrina do homem, ensinamento do homem. Não são verdadeiro profeta de Deus, não. Eles têm uma doutrina do homem, receberam do homem, o mandamento do homem. Receberam o mandamento do homem para falar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? De si mesmo, eles falam de si mesmo. Eu profetizo, está falando de si mesmo, deles mesmos, não da boca do Senhor. Ali foi o que eles aprenderam, foi a doutrina que eles receberam do homem. Mas Paulo, meus irmãos, quando ele fala aos Gálatas, viu, que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem. Por quê? Porque ele não aprendeu de homem alguns. Então ele não aprendeu de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho que ele pregava, ele não pregava para agradar o homem e nem para agradar a mulher. Ele pregava para que o nome do Senhor fosse glorificado através dele. Então quando nós pregamos para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, então o evangelho ele é pregado, aí tem maravilha, aí tem poder de Deus, tem maravilha, tem cura divina, tem milagre. Por quê? Porque não é o homem, é o próprio Espírito Santo na vida dele. E o Espírito Santo é poderoso. Vós receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece porque não vê, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, vamos ler ainda, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, glória a Jesus, em 2 Tessalonicenses, né, no verso 9 ao 12, aleluia, diz assim, esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para os que creiam na mentira,
para que seja julgado todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses falsos profetas, enganadores, está ali, que traz a doutrina do homem, que anda profetizando no seu próprio nome, anda enganando a igreja, enganando os irmãos, porque eles profetizam de si mesmo, fala de si mesmo, e profetiza no seu próprio nome, dizendo, eu profetizo. Eu não, você não é nada. Você não é nada, profeta. Você está apenas iludindo. Está apenas rebocando a parede com argamassa fraca. Ali. Porque as profecias ali nunca foram produzidas pela vontade própria do homem. Ali. Mas homem inspirado por Deus. Homem usado por Deus. Ali. Então o que vocês estão pregando ali, o que vocês estão ensinando é a doutrina dos homens. Que vocês aprenderam com os homens, porque vocês fizeram curso de teologia, receberam doutrina do homem, mandamento do homem, ali, porque quando nós recebemos do Senhor, aí nós vamos dizer, assim diz o Senhor, não fala eu, mas o Senhor, porque o Senhor vai falar por mim. Por quê? Porque o Espírito do Senhor vai estar sobre mim. Lembra da palavra quando o Senhor Jesus entra no templo e ali é dado a Jesus a oportunidade e entregaram a Jesus ali o livro para Jesus ler, e Jesus abriu o livro onde estava escrito do profeta Isaías, que diz, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E olha as maravilhas que seguiu a Jesus. Olha os milagres, as maravilhas. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi ungido. Hein? Assim também, né? O Espírito Santo, ali, o Espírito da verdade. Quando nós recebemos o Espírito da verdade, não é para nós falarmos de nós mesmos. Ali, não falaremos de nós mesmos. O próprio Jesus disse para nós não se preocupar sobre o que havemos de dizer, sobre o que havemos de falar, porque naquela hora será nos concedido o que havemos de dizer, o que havemos de falar, porque não é nós que iremos falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. É o Espírito Santo, assim, de Deus, irmão. Então toma muito cuidado, irmãos, com esses falsos profetas e enganadores que estão aí pelo YouTube, seduzindo e enganando a muitos. Nenhuma profecia foi da vontade própria do homem. Então toma cuidado com esses irmãos, com essas irmãs, prega bonito, fala bonito, tá vendo? Só para arrastar a multidão, tá vendo? Eles arrastam a multidão com essas palavras bonitas, tá vendo? São bem conceituados. Então toma muito cuidado com eles, porque estão profetizando o seu próprio nome, usando o seu próprio nome, profetizando para os irmãos, porque eles têm leitura, falam bonito, né? E atrai multidão, viu? Parece ser alguma coisa, mas toma muito cuidado com eles, meus irmãos e minhas irmãs, porque profetizam de si mesmo, falam do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Viu, meus irmãos? Eu peço que Deus abençoe vocês e abre as vossas mentes e o vosso entendimento. Viu? Examine a Bíblia, a Escritura Sagrada. Você que aceitou Jesus, busca o batismo com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar para você toda a verdade. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Também é o desejo meu que vocês sejam felizes. E vou orar por vocês em nome de Jesus nesta hora. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Que todos meus irmãos, que todas minhas irmãs, que nesta hora estão ouvindo a tua palavra, Pai querido, Pai amado, sejam agraciados e abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o desejo do meu coração, que meus irmãos sejam abençoados e felizes em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês, meus irmãos.